Talentos BR. A nova cara da MPB. Apresenta Estúdio Brasil. Talentos BR. Você está morando em Caxias do Sul? Isso, eu moro em Caxias do Sul, aqui na Serra, né, no Rio Grande do Sul. Geralmente o pessoal conhece mais Gramado, né, que fica a 1 hora daqui da minha cidade aqui, né? Eu conheço bem Caxias do Sul. Já fui muito festival de vinho aí. Já fui, assim, quando a pessoa já foi aí, diz que foi em festival de vinho, né? Aí é fogo, né? Assim, é muita cara de pau do ser humano, né? Mas esse é um bom motivo para subir a serra. Eu também acho. Eu, na verdade, já morei em muitos lugares do Brasil e meu irmão morou durante uma época em Porto Alegre, e aí eu ia visitá-lo, mas eu também já fui aí muito a trabalho. Em Porto Alegre, Caxias do Sul é bem perto, né? E aí, nos momentos que tinha algum tipo de festival de vinho, eu em Porto Alegre, Caxias do Sul ali me chamando, né? Assim, fazer o quê, né? Atender o chamado, Sim, você não acha? Eu acho super certo. com certeza. Enfim, mas é bem por aí. Eu queria só começar aqui, o Marcos dele depois, como eu disse para você, depois eles se virem fazer os cortes, né? Mas só para a gente poder já começar posicionando o programa, então nós estamos aqui na Talentos BR, começando o 4º programa da série Estúdio Brasil. O Estúdio Brasil tem como objetivo abrir espaço para os artistas dividirem suas histórias, trabalhos com o público. Então, quem conhece um pouco da sua música, ter a oportunidade também de conhecer um pouco mais da sua história, né? E eu sou Daniele Mendonça, eu trabalho já há mais de 20 anos com consultoria em empresas e com um foco muito forte no tema carreira. E o nosso convidado de hoje é o Cardo Peixoto, que é compositor, gaúcho, né, cantor, ator também, né, intérprete, mora aí nas Montanhas do Sul, em Caxias do Sul. E é um prazer muito grande conversar com você, Cardo. Eu escutei muito da tua música, né, com um timbre muito específico, né, e depois eu queria até que você contasse um pouco mais se isso tem algo da tua ancestralidade, genética, se você reconhece a tua voz na voz dos seus familiares, né? Porque é um timbre muito característico, né? Assim, não dá para a gente ouvir você cantar e imaginar que é outra pessoa, né? Reconhece na hora. E aí eu queria até que você começasse contando para a gente um pouco dessa história da música na sua vida. Eu cheguei a ouvir uma entrevista tua em que você se lembra da sua avó cantando Nelson Rodrigues, né? E que você, ao contar isso, eu fiquei pensando assim, nossa, mas com esse timbre, né? Será que tinham também, além da avó, rapazes que cantavam? Porque é uma voz assim forte, né, Carlos? Então, queria que você também contasse para a gente a respeito disso e se apresentasse contando como é que você se posiciona como artista, né? E contasse também um pouco dessa história que me deixou tão curiosa. Bom, vamos lá, então. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, ou para o horário que as pessoas tiverem contato com esse vídeo. E é um prazer estar junto de mais uma iniciativa do Talentos BR. Eu conheço o Marcos, o idealizador, né, batalhador do Talentos BR, já há vários anos, e venho acompanhando esse trabalho dele. Então, para mim, é super importante estar junto, né, estar perto desse trabalho, né, e poder acompanhar e participar e tudo mais. Bom, gente, vamos lá, então. Na verdade, eu não sou natural daqui de Caxias do Sul, né?
Eu sou natural da cidade de Pelotas, que Uhum. fica mais ao sul do Rio Grande do Sul aqui, mais próximo da fronteira com o Uruguai e próximo do litoral também, né? Pelotas é uma cidade que está a menos de 1 hora do oceano, né? E a 2 horas da fronteira com o Uruguai, país vizinho do Uruguai. E eu nasci nessa cidade, então. Tu comentaste sobre a questão de ancestralidade. Pelotas é uma cidade que... Pelotas teve o terceiro maior contingente de africanos escravizados no Brasil, né? Então, Pelotas é uma cidade construída pela Mão Negra, onde toda a riqueza da cidade foi baseada no charque, que é a carne salgada, né, a carne de sol, e que quem trabalhava eram os negros escravizados. Então, estatisticamente, foi a terceira cidade com maior contingente de africanos escravizados, e até hoje é uma das maiores cidades do Brasil em contingente de afrodescendentes. E eu nasci dessa mistura, né? Na minha família tem mistura de negros descendentes de africanos. A minha avó materna vem da fronteira com o Uruguai com traços fortes de indígenas charruas, da nação charrua uruguaia. E o meu pai e a família dele eram uma família de sararás. A grande maioria, o meu pai, os meus tios, os meus avós paternos, via de regra, tinham a pele clara e o cabelo carapinha, mas claro também, e às vezes olhos claros. Então tem uma mistura muito grande, né, na minha família, um caldeirão bastante grande. Na minha família, eu fui criado, a minha mãe e meu pai se separaram quando eu era muito pequeno, em torno de 5, 6 anos, e eu fui criado muito mais próximo da família da minha mãe, né, do lado materno. E não tinha ninguém que mexesse com música na família. Ricardo, deu uma travada agora. Acho que agora você voltou. Então, até onde deu para ouvir? Você disse que não havia ninguém que cantasse. Seus pais se separaram muito cedo, por volta dos 4, 5 anos, e daí você conta que não tinha ninguém que cantasse, né, que tivesse uma relação com a música na sua família. Foi até aí, se você puder retomar ali esse pedaço. Ok. Então, já na família do meu pai, o meu pai tinha um primo que foi cantor profissional há muitos anos, na cidade de Pelotas, cantava muito na noite, era muito conhecido na cidade lá. Mas eu não tinha contato com ele. E eu comecei a ter contato com a arte na escola, através da escola, né? Através das festas e atividades de escola, eu comecei a lidar com arte, né? E aí, a partir daí, eu comecei uma das primeiras coisas, acho que foi começar a escrever, poesia. A questão da música veio sempre muito junto. Eu fiz teatro por quase 30 anos, fui ator profissional, não exerço mais já há muitos anos, né? Mas fui ator profissional durante quase 30 anos também. Então, mas essas coisas vieram muito através da escola, né? A escola me deu esse contato mais forte com a arte e fez com que eu descobrisse em mim essa potência, né? Essa possibilidade. E foi por aí, né? E através da escola que eu comecei. Então, as primeiras vezes que eu cantei foi na escola, as primeiras vezes que eu fiz teatro foi na escola, as primeiras vezes que eu escrevi foi na escola. Então, eu comecei a lidar com várias coisas ao mesmo tempo, por mim mesmo, né? Mas não era uma coisa de família. Tanto que eu lembro que quando teve um ano que eu estreiei meu primeiro espetáculo de teatro na escola, e eu só contei para os meus pais que eu ia participar do espetáculo uma semana antes do espetáculo, porque eu tive que levar o figurino para casa, porque eu não tinha coragem de contar.
Entendi. Mas pelo que você conta, era muito, muito forte, assim, a questão da arte na sua vida, né? Porque uma das coisas que no teu histórico, né, vai acontecendo, e para mim, assim, foi chamando muita atenção, porque daí você faz teatro dos 13 anos até os 40. Com 17 anos, você ganha o teu primeiro instrumento, porque você fez uma composição, e você ganhou esse violão como uma premiação por essa composição. Você fez 4 anos de canto lírico no Conservatório de Música. Então, assim, teve muita relação com a arte, assim, né? Então, parecia que era, por mais que a escola tivesse aberto portas, é como se aquela potência ela tivesse sempre na espreita de uma possibilidade, né? Porque era muito forte isso em você, né? Então, quando eu fico pensando no susto dos seus pais, né? Assim, uma semana antes de você chegar e falar para eles da tua estreia no teatro, mas assim, aquilo já estava muito provavelmente, né? Eu fico pensando que eu tenho contato com adolescentes, assim, essas coisas deviam estar pulsando em você loucamente, né? Se desse um zoom, dava para ver, né? Com certeza. É que a realidade a realidade social e econômica da minha família segurava um pouco isso, né? Os meus pais trabalhavam para que a gente pudesse morar e comer, né? O estudo estava muito ligado à possibilidade de daqui a pouco trabalhar em algo que fosse legal e que pudesse ajudar a sustentar também, né? Então todas as coisas iam por esse viés. Então por isso que eu digo assim, não tive coragem de contar, porque colocar uma outra linha de pensamento no meio disso era um pouco complicado. Nós éramos cinco irmãos, sendo eu o mais velho, né? E eu sabia da expectativa que havia em torno de mim, sendo que eu seria o que viria a trabalhar mais cedo, né? E colaborar com a família. Então, até a questão assim, será que eu tenho o direito de me envolver com essa outra coisa que eu nem sei se dá dinheiro e nem sei como é que é, né? E desviar a minha atenção disso? Então, essa sempre foi a questão, né? Enquanto eu morava com os meus pais, essa foi a questão. Né? Tanto que quando eu resolvi que eu ia por esse caminho, que eu ia atrás dessas coisas, que não era o caminho que eu estava trilhando, né, naquele lugar, junto com a minha família, não era o que eu estava querendo para mim, antes de dizer o que eu ia fazer, eu conversei com os meus pais e saí de casa. E com esse discurso, eu quero descobrir o que eu quero fazer, não é? Isso que eu estou fazendo não é o que eu quero. E como eu também não quero ser um peso, uma despesa, né, já que eu não estou me propondo a fazer o que vocês querem para colaborar, eu também não quero ser esse peso e despesa, eu vou sair e vou me virar por mim e tentar achar o meu caminho. Né? E foi isso que eu fiz. E aí foi quando eu comecei a estudar no Conservatório de Música, né? Eu larguei os estudos formais, o curso de música que eu fazia no conservatório era um curso aberto, né? Então eu comecei por aí, eu comecei a tocar à noite. Então aí sim, aí eu me senti à vontade para buscar esses caminhos. Né? Quantos anos você tinha? Foi na mesma época que você fazia edificações no Cefet, em Pelotas? Sim. Quando eu saí do Cefet foi que eu fiz isso, que eu tinha 17 anos. Né? Porque eu lembro bem que para sair de casa tinha uma questão ainda, que era a questão do alistamento militar. Então eu não podia fazer nada sem ter certeza se eu não ia parar no exército durante um ano. Então, com 17 anos, quando eu vi que eu não fui chamado para ir para o exército, eu digo, bom, então agora eu estou tranquilo, porque eu não podia era dizer assim, não, eu vou fazer tal coisa, e aí o exército me chamar, e aí como é que eu ia me virar? Não tinha como. Então eu lembro que eu tinha 17 anos, eu esperei esse momento,
No momento que eu soube que eu estava livre do exército, eu podia fazer o que eu bem entendesse da minha vida, que isso não estava mais no caminho, eu resolvi, então, seguir a minha trilha, né? Meio sem saber para onde eu ia, né? Porque eu vinha com várias informações, mas pelo menos livre para dar cabeçadas e errar quantas vezes fosse necessário, né? E buscar um caminho. Nessa época, por volta dos 17 anos, né, assim, estou aqui pensando se estou juntando corretamente, Carlos, qualquer coisa, por favor, não deixa de sinalizar. Mas talvez tenha sido o mesmo período que você participou de um festival, e aí você fez a sua primeira composição que ganhou o teu primeiro violão, né? Talvez tenha sido o momento em que você deixou de estudar no Cefet, fazendo o curso de edificações, que é um curso bem assim metódico, né, mais conservador, assim, né, entre aspas. Nessa época, você estava influenciado por quais músicas, né? Porque você, ao longo da carreira, teve muitas influências, pelo que eu fui pesquisando, né? Mas até esse momento, qual que era o teu fôlego, né? Porque tem uma coisa que a gente vai buscando em quem se inspirar. E aí, nesse momento, que é o momento em que você se descobre no direito de ir na busca daquilo que você queria tanto, que era essa relação com a música, aonde estava a tua inspiração? Eu tive o caso de ganhar o violão foi um ano antes de eu sair de casa. Ah, entendi. Então já foi aquele incentivo, né, para dar aquela força, né? Exato, porque os meus pais não tinham como me comprar um instrumento, eu não tinha dinheiro para comprar um instrumento também, né? Então, eu desde muito jovem, eu tinha o hábito de fazer paródias com músicas que eu ouvia no rádio, na TV, em qualquer lugar, né? Então, e aí eu pegava, por exemplo, eu ouvia uma canção na época do Peter Frampton. Aí eu achava legal, eu fazia uma letra da minha cabeça e passava cantando aquilo o dia inteiro. Uhum. Né? Era isso que eu fazia, com as melodias dos outros. Daqui a pouco eu comecei a cantarolar melodias novas com letras que eu criava, mesmo sem tocar instrumento. Né? E dessa forma que aí eu fui parar num festival de música e aí acabei ganhando o festival. Um amigo meu que tocava violão tirou a música no violão, eu cantei para ele a música, ele tirou no violão e nós ganhamos o primeiro lugar. E um dos prêmios era um violão, então eu ganhei meu primeiro violão com uma canção minha já. Né? Então, claro que isso foi um sinalizador muito forte para mim. Né? Uhum. Mas a minha adolescência ela foi toda muito musical. Muito musical. Porque o meu grupo de amigos, eu comecei a estudar no Cefet com 15 para 16 anos, bastante cedo. E o meu grupo de amigos era muito voltado à música. E era o auge, isso aí a gente está falando do início da década de 80, era o auge da MPB, né? Então, assim, a gente estava comprando os discos que estavam estourando do pessoal do Nordeste, por exemplo, né? Alceu Valença, Sivuca, né? E esse povo todo, os baianos, né? Gil é uma grande referência para mim até hoje. Né? Então, a gente estava absorvendo isso, junto com, para mim, tem uma influência fortíssima também do Clube da Esquina. Né? Então, a gente estava ouvindo isso. E o nosso grupo era um grupo que ouvia música reunidos. Então, sempre que um comprava um disco, chamava todo mundo para ouvir. E aí, o disco, a capa do disco e encarte dos LPs passavam de mão em mão, a gente sabia, os discos do Milton Nascimento, por exemplo, eles diziam até quem é que tinha servido um cafezinho no estúdio durante as gravações, e a gente sabia tudo isso. Né? Então, a minha adolescência, o meu grupo de adolescência era muito musical. E, aliás, vários músicos saíram desse grupo. Né? Então, isso para mim era muito... E tinha muitas coisas ao mesmo tempo. Tinha essa coisa da música brasileira, aí tem um amigo meu que é flautista, que era doido por jazz internacional, e era o auge dos discos de jazz da ECM, aquela gravadora alemã, que os discos vinham
que os discos vinham lacrados, não podia abrir na loja, não podia ouvir antes, porque era garantidíssimo, né? Então a gente ouvia coisas tipo Pat Metheny, Ian Garbarek, sabe, Chick Corea. A gente ouvia essas coisas ao mesmo tempo. E na casa de um outro amigo, o pai dele tinha coleções e coleções de erudito. E a gente passava ouvindo tudo, em todos os lugares, a gente ouvia de tudo. Né? Então, eu lembro que as primeiras festas de adolescente que eu fui, que a gente saía nessa turma de noite, às vezes a gente virava a noite de sábado para domingo e amanhecia no domingo na casa desse. Deu uma travada de novo, Ricardo. Você está me ouvindo? A conexão está ruim, né? Mas aqui para mim, olha, está normal. Então, até onde eu te ouvi, você estava falando que vocês viravam à noite, né? E aí vocês sabiam até que quem tinha servido cafezinho. E aí você começou a falar sobre alguns profissionais, né? Algumas pessoas que te influenciaram. E aí o que eu ia te perguntar, inclusive, né, é que você teve algumas influências além da MPB, enfim, né, onde você comenta sobre o rock mesmo, né, dos anos 70, 80, a questão da canção folclórica sul-americana, centro-americana, o jazz, a bossa nova. Você fala, inclusive, de uma certa influência de música celta, né? Então, assim, aonde você foi colhendo todas essas influências, e talvez isso até explique um pouco a sonoridade que você muitas vezes traz nas suas músicas, né? Porque eu fico pensando assim, em que momentos, porque eu imagino que isso não chegou tudo de uma vez, né? Assim, você deve ter tido uma construção, não tinha ficado louco, né? Mas, assim, em que períodos essas coisas elas foram... Porque quando eu escutei você falando sobre isso, eu fiquei imaginando assim como um espiral, né? Onde você tem influências de alguns tipos de música e aquilo de alguma forma te transforma, né? E aí você entra num outro ciclo com outras influências, outras parcerias e aquilo vai te tornando o cargo que você é hoje, né? Então, assim, como esse processo ele foi acontecendo na tua trajetória? Assim, se você puder contar a respeito. Eu sempre fui um curioso sobre muitas coisas. Tudo que tem a ver com humanidades, principalmente, me interessa muito, sempre interessou. Né? Então, o meu primeiro contato foi com a música brasileira, assim, né? O que eu ouvia... Tu comentaste até que eu já citei as entrevistas, que eu via minha avó cantando Noel Rosa enquanto fazia coisas em casa, né? São as minhas primeiras lembranças. Embora ninguém cantasse, tinha música na minha casa, se ouvia música. Sempre. Né? Depois, com os meus parceiros, os meus amigos adolescentes, começou a haver uma diversidade, um caldeirão muito grande de coisas. Né? Aí me chegou a música erudita, que eu conhecia bastante pouco, me chegou o jazz, né? Me chegou o rock, principalmente o rock progressivo inglês. Eu tenho um grande amigo, um irmãozão meu, que é apaixonado por Jethro Tull até hoje, né? Então, e tudo que um do grupo gostasse, a gente escutava juntos. Era uma então, havia uma troca muito grande, né? Exato. Né? Então, havia uma troca muito grande de coisas que a gente não conhecia, de formas que um tinha de enxergar, que compartilhava com todos, e todos prestavam atenção de uma maneira diferente. E isso foi sendo uma troca muito grande.
né? Era a época que nós ouvimos muito coisas diferentes, nós ouvimos muito Mercedes Sosa estava entrando no Brasil e na América Latina, estourando com tudo na China, né? E também a questão das causas sociais desses países, né? As ditaduras que ocorreram nesses países, tudo estava por essa época sendo muito revirado, tudo muito mexido, né? Então isso tudo estava presente, né? As minhas curiosidades sobre religiões, por exemplo, me levaram a ter contato, então, com a música oriental, né? Através de coisas que eu lia sobre budismo, sobre, geral, sobre espiritualidade, né? A gente lia, sei lá, a gente lia Carlos Castaneda, né? A gente lia Hermann Hesse, Bhagavad Gita, quase inteiro, né? Então, assim, e com isso vem vindo a música dessas culturas também junto e se misturando tudo junto, né? Eu sempre fui apaixonado por história, e aí vem a questão da música celta, que cada vez que eu ouvia alguma coisa com aquela sonoridade me chamava muito a atenção, né? O tipo de harmonia, a condução das melodias, por onde andava, né? E eu via similaridades entre dessas coisas em alguns pontos, né? E essas coisas foram vindo para mim, né? De certa forma. A própria música gaúcha, folclórica, tu moraste em Porto Alegre, tu deve ter escutado falar em MPG, música popular gaúcha, né? Uhum. Porque a música popular seria uma espécie de MPB, mas com características tão marcantes do Rio Grande do Sul que o pessoal não conseguia chamar de MPB, né? Porque estava muito influenciada, né, pela música regional gaúcha, que é muito forte. Então, todas essas coisas foram vindo no grande caldeirão aos poucos e fazendo parte do que eu estava me formando, na verdade, né? Eu cantei peças em alemão. Deu uma cortada. Você falou que estava fazendo da questão da influência, e aí, assim, todas essas coisas foram como peças, e aí deu uma cortada. Exato. E todas essas coisas foram se encontrando, né, no que eu estava me formando, né? A música erudita vem muito pela questão de ter estudado no Conservatório de Música também, que era um espaço de música erudita, onde eu cantei peças em alemão, em francês e em inglês, peças eruditas conhecidas. Então, embora eu não tenha seguido por esse viés, né, a minha formação também passa por isso. E, ao mesmo tempo, é o período que eu caio de cabeça dentro da noite, né, para tocar em bares, porque era o auge de MPB, era o que eu gostava de fazer, eu já tinha um violão, eu comecei a aprender a tocar músicas e eu sabia que as pessoas gostavam de me ver cantando, e acabou sendo a minha profissão principal e o meu grande meio de sustento nesse período todo. Né? E aí, quando eu caí de cabeça na noite, eu comecei a trabalhar muito, trabalhar 5, 6 noites por semana, e aí sim, aí foi um período longo disso. Entendi. Você tem uma questão que me chama a atenção, que, assim, você tem muitas composições, né, que são autorais, e você tem muitas em parcerias. Você tem mais de 300 músicas, né? E eu queria entender um pouco esse teu processo de composição, né? Porque me parece que ele tem um grau de intensidade muito forte na tua manifestação artística, né? Então, quando você fala que você chegava a cantar de 5 a 6 noites, né, por semana, eu fico pensando como é que você fazia para ainda produzir tudo isso de música, né? Porque é música pra caramba, né, Cardo? É que na verdade, na época que eu estava trabalhando à noite, eu não estava compondo, não. Ah, entendi. Eu não estava.
Eu não estava compondo. O que acontece é que depois de 20 anos trabalhando à noite, eu achei que tinha que ter alguma coisa a mais do que isso. Eu me diverti muito à noite. Trabalhar à noite, para mim, tocar e cantar, era uma diversão muito grande, né? Até que chegou num momento que essa diversão começou a perder a graça. E começou a perder a graça porque a música que as pessoas ouviam começou a mudar, e começou a mudar para algo que não me agradava. A questão comercial passou a ser bastante forte nesse meio, e eu não queria tocar o que as pessoas queriam que eu tocasse. Né? E aí o calo começou a apertar, eu digo, opa, eu tenho que ir para um outro lugar. Né? E aí eu recupero, então, a questão da composição. Quando eu começo a ver, então, ali já no final dos anos 90, a questão de festivais de música em outros lugares do Brasil, eu digo, tem um mercado aí, tem alguma coisa que dá para fazer nisso. E aí eu recupero como uma brincadeira, como uma experiência renovada, a questão de compor. Né? E eu começo, então, a brincar com isso. Começo a brincar com a coisa de compor, fazendo minhas próprias letras, e gravo meu primeiro disco no ano 2000. Né? Eu gravo meu primeiro disco, e para minha segurança, eu resolvo fazer um disco ao vivo, gravado dentro de um bar onde eu trabalhava, que era um bar que também era livraria, espaço cultural, e eu gravo nesse espaço, então, ao vivo, né, gravados em 2 noites, e num formato que eu ficasse bastante à vontade, porque eu ainda tinha medo do estúdio, não sabia como eu funcionaria dentro de estúdio por falta de conhecimento, eu não sabia como funcionava ainda. Uhum. Né? Nesse momento foi o Rota da Estrela? Exato. Aí eu gravo o Rota da Estrela. Né? O Rota da Estrela é exatamente o apontar para esse caminho, né? Para essa rota, né? Que eu estava pretendendo ir sem ter a menor ideia de onde isso ia dar. Né? Eu só sabia que o lugar que eu estava ficando desconfortável, né? Para seguir ali eu ia ter que me submeter a fazer coisas que eu não queria fazer, e eu estava tentando achar um outro caminho dentro da mesma coisa, né? Dentro da música, para que eu continuasse me divertindo. Né? E é interessante, essa é a questão. E é interessante que quando você conta isso, as músicas, elas têm uma das músicas do álbum, por exemplo, é Sai de Mim, né? E é linda, assim, né? É uma música que quando aparece você cantando, né? Assim, tem uma coisa do fundo da alma ali, né? Assim, eu fiquei emocionada assim, com as músicas, né, desse álbum, mas essa música especialmente, Sai de Mim, assim, ela é de um sentimento, assim, né? Claro que cada um vai sentir, né, a sua maneira as músicas, né? Então, assim, como o meu foco de trabalho tem bastante a ver com carreira, às vezes eu sinto isso de um jeito capturada, né? Então, às vezes, poder escutar, assim, com esse entendimento do que você estava construindo naquele momento da sua carreira, para mim vai criando um sentido muito especial mesmo, né? Assim, é interessante, né? E aí depois você em 2007, se eu não me engano, você então entra no teu segundo álbum, que foi Canções de Armar e Desarmar, né? Como é que foi essa construção, essa ponte? Porque daí você já tinha feito um movimento de mudança na sua vida, né? Exato, eu tinha feito esse movimento. O Rota da Estrela foi lançado em 2002. Em 2013, eu comecei a participar de alguns festivais de MPB no interior de São Paulo, no interior de Minas. Em 2013, eu fui nos primeiros festivais, até descobri que o clima dos festivais não me agradava. A questão musical, sim, mas o clima de competição e até de algum nível de sacanagem, mesmo que em diversas proporções, não me agradava. Né? Eu queria compartilhar a música, mas eu não queria aquele espírito que tem mais... Ricardo, deu uma cortada. Os artistas que são obrigados a... Né? Deu uma cortada. A tua imagem está travada também.
Oi? A minha imagem está travada? Então, até onde deu para... foi gravando aqui que deu para te ouvir. Que você não gostava você gostava da questão musical dos festivais, mas você não gostava daquela competitividade que talvez aparecesse. Foi até esse momento. Se você puder retomar daí? Exato. Bom, então, esse lado dos festivais não me agradava. Eu gostava de compartilhar as canções. E aí eu começo a descobrir outras coisas. Em 2000 mais ou menos por esse período aí, eu descobri um clube, um pessoal em São Paulo, numa rede da internet. Na época não existia Facebook ainda, né? Então tinham redes que abrigavam... Nessa época acho que era Orkut, né? Grupos sociais que nessa rede tu conseguia fazer redes sociais dentro dela e administrar. E nisso aí eu falou e eu conheci um pessoal de São Paulo e foi um marco muito grande, porque aí eu conheci pessoas que faziam música, que compartilhavam música e que não disputavam, né? Pelo contrário, havia um grande incentivo entre compartilhar, trocar, compor junto, fazer parcerias. E eu comecei a experimentar, né? Então, aí que eu digo que em 5 anos de clube, eu compus mais de 300 composições com os parceiros do clube, né? Nesse meio tempo, um poeta lá da minha região, o Martins César, me fez uma proposta. Ele queria fazer... Ele é um escritor que escreve muita letra para música regional, e ele estava querendo fazer a primeira incursão dele, das letras dele com músicas populares. E aí ele me propôs isso e convidou a mim e um outro amigo, Ricardo Fragoso, também compositor, se a gente topava fazer um disco a 6 mãos, as letras dele e as melodias e as produções minhas e do Ricardo Fragoso. E aí a gente topou, foi de onde nasceu o Canções de Armar e Desarmar. Né? E a gente não teve, e foi uma experiência interessante, a gente não teve sequer a chance de escolher o que a gente ia musicar. Ele que já nos conhecia, ele já conhecia o nosso trabalho e ele colocou isso como condição. Eu vou escolher as letras e vou entregar para cada um de vocês. Essas são as tuas, essas são as tuas. E é isso. E foi muito interessante. Foi um dia, eu que já vinha exercitando a coisa de compor com outros letristas no Clube Caiubi ali, foi uma coisa muito interessante poder fazer aquilo. E aí eu também pelo bichinho no estúdio, né? E aí nunca mais quis parar de gravar, de produzir. Né? Então o segundo disco ele é esse disco desse coletivo, né? De 3 artistas ali que fizeram esse disco. Para mim era ótimo, porque eu na época não tinha sequer condições financeiras de fazer um disco novo naquele momento, né? Então foi uma proposta muito interessante. Esse disco circulou muito aqui no Rio Grande do Sul e abriu muitas possibilidades, assim, né? E me deu a chance. Se tu prestar atenção nas minhas músicas do disco, tu vai ver tu vai perceber que eu fiz muitos experimentos nesse disco. Cada uma das canções que eu compus nesse disco, ela é de um gênero. Né? Então eu fiz um bebop, eu fiz um samba, eu fiz um blues, e eu fui brincando com essas coisas, né? Que era o que eu estava fazendo na época, experimentar várias linguagens musicais, né? no exercício da composição. E eu nunca abri mão disso, até hoje é isso que eu faço, eu nunca sei o que eu vou compor, eu nunca estou exatamente atrás especificamente, eu preciso compor um samba, eu deixo me levar pelo processo, né? Então, hoje eu tenho muitos parceiros letristas que eu adoro, eles me dão a chance de dizer coisas de maneiras diferentes, com sotaques diferentes, né?
Eu sempre digo que eu jamais cantaria alguma coisa que eu não dissesse, que eu não pensasse, que não estivesse de acordo com a minha maneira de pensar a vida e agir, né? Então eu assino embaixo de tudo que eu canto e que me vem, né, pela obra dos meus parceiros, né? Porque aí eu me sinto à vontade. E tem uma identificação, né? Assim, tem músicas assim nesse álbum muito lindas mesmo, assim, né? O Sol na Vidraça é assim muito delicada, assim, né? Linda, linda, quase morro de saudade, assim, um ritmo assim muito específico, né? Enfim, todas lindas, né? Mas, de fato, assim, essas me chamaram bastante atenção pela autenticidade mesmo, né? Eu acho que esse álbum tem essa característica para quem ouve, assim, né? Dá essa sensação, né? E você também teve um terceiro álbum, né? Que foram As Estações, né? Conta um pouco para a gente sobre esse também, né? Que é muito bonitinho esse álbum, nossa, muito bonitinho, né? Vamos combinar que ele é uma graça. Né? Esse álbum foi feito em 2008, eu saí de Pelotas e vim para Caxias do Sul. E esse álbum foi gravado aqui em Caxias já, inclusive usando aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né? Então, até esse disco, até As Estações, é fácil perceber que os meus álbuns são todos um grande balaio de coisas, né? De coisas diferentes que eu vou jogando para dentro ali, né? E essa era a linha que eu vinha vindo até então, porque depois tem uma mudança grande nisso, quando eu vou para o Menino Brasileiro, né? Mas assim, você teve uma influência de muita diversidade, né? Como é que você ia fazer alguma coisa que não tivesse essa diversidade representada de algum modo, né? Isso não era possível, né? Exato. Quando eu fui selecionar as músicas para fazer As Estações, eu estava exatamente no momento que eu tinha mais de 300 composições, com um monte de parceiros de tudo que é lugar do Brasil, e eu precisava de 13, 15, 16 músicas, acabou ficando, para fechar um trabalho. E aí, como fechar esse trabalho? Isso foi terrível para mim, porque eu podia ter feito várias coisas. Eu podia ter feito vários recortes, né? Podia ter feito um recorte só de sambas, eu podia ter feito um recorte só de blues, eu podia ter feito várias coisas. Mas eu optei por seguir na linha do que eu já vinha fazendo e manter esse grande caldeirão de coisas diferentes todas juntas ali, né? E foi o que acabou acontecendo. Esse disco ele é de 2015, né? E eu lancei ele em 2015 e foi muito legal porque eu também, pela questão dele estar sendo feito pela lei de incentivo, eu tive a possibilidade de botar um produtor musical para produzir o disco, porque era uma experiência que eu queria ter, porque até então eu vinha produzindo todas as minhas coisas, e eu queria ter um olho diferente em cima, então eu escolhi um grande músico daqui, que é amigo meu e produtor, e contratei ele para produzir o disco, e tive que manter muito controle para não me meter, para não dar palpite demais, só disse para ele inicialmente o que eu pensava de cada música, e larguei arranjos e tudo mais, e gerência de estúdio, tudo na mão dele, né? E praticamente apareci depois para cantar e gravar as vozes, né? Então, foi uma experiência muito interessante. Foi ele que escolheu os músicos do disco, eu não dei palpite nos músicos do disco, né? Então, foi uma experiência diferente para mim, né? E ficou esse disco, que tem a minha cara, porque, como tu mesma diz, sou eu que estou cantando, e isso é inegável, né? Mas ele tem toda uma tessitura, toda uma estrutura, toda uma sonoridade, né? Que na verdade é o que o produtor enxerga no meu trabalho, e não de mim para fora só,
né? E isso ficou muito interessante, porque tem muito dele ali também, e era isso que eu queria fazer naquele momento, né? E... Você, inclusive, assim, fez o teu primeiro show autoral em 96, se eu não me engano, né? Sândalo. E aí você assim, nesse momento, se permite que alguém dirija o teu show, né? E aí tem, assim, quando eu digo teu show, teu disco, enfim, né? Tem uma coisa de você se permitir ser dirigido, né? E assim, como para você, assim, foi a experiência porque isso é uma experiência de mudança interna, né? Assim, quando você sempre dirige show, CD, enfim, disco, você tem uma experiência de quem está no comando, né? E aí você, naquilo que você mais domina, que tem a ver com a tua música, você se permitir ser dirigido, tem uma mudança interna, né? Como é que foi isso para você? Assim, você sentiu isso, né? Como é que foi isso? Eu procurei me despir dessas coisas, né? Eu procurei sair desse lugar para deixar que a coisa fluísse, né? E me apeguei no que isso tem de bom, né? Que na verdade, para mim significava o seguinte: eu vou me preocupar com a interpretação da canção, né? Então, é isso. Sobre os climas, a gente já havia conversado, eu e o produtor. Agora, que arranjo que ele vai fazer, que fraseados, que timbres, né? Eu vou ver depois, quando essa massa sonora toda chegar para mim, né? Aí é a minha vez, aí é a minha hora de fazer isso, né? Uhum. E tem essa coisa legal assim, de quando tu tá de fora e tu tá te preocupando só com aquela parte da coisa ali, é muito melhor, na verdade, né? Porque eu sei que quando eu estou produzindo, por exemplo, se eu gravei, por exemplo, um violão, e eu sei que tem um momentinho lá que tem um estalinho na gravação do violão, pode estar eu ouvindo já todos os instrumentos tocando junto, na hora que eu sei que tem aquele estalinho, o meu ouvido vai buscar aquele estalinho na gravação. E isso, às vezes, tira a gente do foco, né, de cantar ou coisa assim. Entendi. Né? Porque, às vezes, a gente deixa essas coisas. Né? A gente tira, edita coisa, mas tem coisa que diz assim, olha, isso é humano, deixa aí. Só que quando a gente sabe disso, toda vez que passa naquele momento, a gente lembra daquilo. Né? E eu não tive isso, né? Ele fez todo o material lá, eu só ouvi quando já estava todo mundo junto, ele me mostrou e perguntou, e aí, o que tu acha? Eu digo, legal, é isso, vamos gravar a voz. Entendi. Até onde eu ia fazer segunda voz ou não ia, foi ele que resolveu. Eu digo, não, é isso aí, vou gravar e depois tu fecha esse negócio. Né? Então foi uma experiência muito interessante, assim, muito interessante. Né? Eu tive amigos que disseram assim, mas eu sinto que esse disco não tem a mesma pegada, não sei o que. Eu digo, sim, é outro produtor, vai ouvir outras coisas que ele produziu, e tu vai entender. Né? Porque realmente não era do meu jeito, só a minha visão, senão, obviamente, seria diferente, né? É claro. E como foi uma foi experiência muito... Uma experiência, desculpa. Foi uma experiência bastante interessante essa. E como foi... como é que foi a experiência para você no quarto álbum, né? Foi alguma coisa que seguiu na mesma linha? Como é que ela aconteceu? Deu uma travadinha, Cardo. Não sei se você está me ouvindo, se eu travei para você. Está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Voltou. Então, aí você falou que foi uma experiência diferente, assim, né? Que teve uma questão positiva, até porque quando as pessoas falavam, mas não é a mesma pegada. Não é, né? Quem já escutou também, ele dirigiu outros momentos, vai conseguir entender. E no quarto álbum, né? Como é que foi a experiência de Menino Brasileiro? O Menino Brasileiro é consequência do meu encontro com o pessoal do projeto Dandô, Circuito de Música Dércio Marques. Né? Em 2014, apareceu aqui em Caxias a Kátia Teixeira, uma cantora, compositora de São Paulo, com uma proposta de fazer um circuito de artistas pelo Brasil, né?
onde haveria uma espécie de intercâmbio, né? Não é um intercâmbio direto, porque não é aquela coisa de eu vou na tua cidade, tu vem na minha cidade, mas artistas que se preocupariam em montar circuitos para receber outros artistas. Então, cada vez que um artista vai para um lugar, ele tem um circuito de cidades para fazer. Né? Então, a maioria dos artistas voltados a isso tinham a ver com o trabalho que a Kátia desenvolve, com a linha de trabalho do próprio Décio Marques, que havia falecido 2 anos antes, e que era um cara que era pesquisador de música e que fazia esse papel, né, de colocar as pessoas em conexão, né, falar de uns para os outros, e andava sempre fazendo isso, juntando as pessoas. E o Dandô é um projeto que vem nesse sentido, e eu conheci o projeto aí. E eu estava ainda muito ligado com a questão dessa MPB mais aberta, de várias influências, não sei o quê. Mas o Dandô começou a acontecer aqui na cidade, e acontecia shows mensais, né, com artistas de vários lugares do Brasil. Quando o Dandô começou, a grande maioria dos artistas eram de São Paulo e Minas Gerais. E muitos violeiros, muita gente usando viola caipira e tudo. Toda essa sonoridade começou a fazer com que eu buscasse nas minhas coisas, né, alguns sinais que já estavam lá, né, e que eu buscasse em mim próprio esse menino de interior que eu sou, e o meu contato com essas coisas. Né? E menino brasileiro começa a nascer desse jeito. Que lindo. Primeiro eu localizando, assim, eu digo, onde é que no meu trabalho está isso? Né? Onde é que nas minhas influências estão isso? E aí eu vou descobrir todo o regionalismo, vou atentar, na verdade, para todo o regionalismo contido na música que eu ouvi a vida inteira, vinda do Nordeste do Brasil, a música que eu ouvi a vida inteira vindo de Minas Gerais, a música que eu ouvi a vida inteira aqui dentro do meu estado, da música gaúcha folclórica, né, da música da América Latina. E aí fui percebendo esse viés, onde é que ele estava em todas elas, e me dando conta do quanto isso estava presente em tudo que eu fazia, mesmo que não de uma forma, às vezes, esteticamente não tão clara, mas o quanto tudo estava ali, o quanto isso estava no fato de eu gostar de Renato Teixeira, no fato de eu gostar de Sai Guarabira, sabe, essas coisas. Eu digo, está tudo ali. Né? Eu digo, o que eu estou querendo fazer agora, não era nem assim preciso, não, o que eu quero fazer agora, porque eu estou adorando esse universo, é explorar isso no meu trabalho. Né? Trazer isso mais para fora. Essa estética, estou achando tão legal essa estética que eu quero pegar as minhas coisas e trazer isso mais para fazer isso aflorar mais. E Menino Brasileiro nasceu assim. Eu comprei uma viola caipira, comecei a brincar com a viola, né? E eu sempre digo, quando a gente podia viajar e fazer shows, espero que em breve volte, eu sempre dizia, olha, gente, eu não sou violeiro, eu sou no máximo um gaúcho abusado. Né? Eu não espero me ver de viola na mão que eu vou sair ponteando, que não vai rolar, não vou tocar pagode, não adianta. Né? Mas eu comecei a usar o timbre da viola em coisas que eu fazia. A primeira canção que eu compus com a viola, eu peguei a viola, comecei a brincar, e eu compus Sina de Cantador, que é a música que abre o Menino Brasileiro, né? Que eu compus na viola, e como uma homenagem a todos os cantadores do projeto, né? E até hoje eu faço parte. Né? Até hoje eu faço parte do projeto Dandô, né? Já fui coordenador do estado aqui do projeto. Aqui no estado a gente tem 14 cidades que até então, quando a gente estava podendo viajar, estavam participando do projeto. Né? Então, eu fui me envolvendo com isso e buscando esse menino em mim, que era uma coisa que durante muito tempo, pessoalmente, estava escondida e que eu não fazia questão de trazer, né? Mas de repente, quando apareceu um ambiente propício, né, essa coisa se mostrou tão clara, de uma forma tão clara e tão consequente, aquilo tinha consequência aquilo, naquele momento, naquele ambiente, né? Então eu digo, que legal, então é agora que é para ser mesmo. E aí eu começo a trabalhar então no Menino Brasileiro, que ele vem bem despido, né? Com poucos instrumentos, poucos timbres, mas todos eles voltados
para essa coisa do menino do interior. Quando eu pensei no nome desse trabalho, a música Menino Brasileiro não existia. Era para ser só o nome do álbum. Eu já estava com o repertório do álbum e não havia música. E eu não sentia a menor necessidade de ter a música com esse nome. Acabou acontecendo durante o processo depois. Mas eu tinha uma imagem na cabeça, que é a imagem do menino segurando a pipa, né? Ou a pandorga, como a gente chama aqui no Sul, né? Ou a raia, né? O que seja. E eu tinha essa imagem, né? E essa imagem, para mim, sempre significou como se essa pipa, como se essa pandorga, esse papagaio, fosse uma espécie de antena parabólica, né? Que um menino descalço em qualquer interior desse Brasil afora, né? Quando ele joga uma pipa no ar, né? Ela lá em cima está em contato com tantas outras coisas, com todo o universo, que ele daqui não enxerga, mas que ele está conectado com tudo isso, né? Então, por isso, a imagem desse trabalho é essa pipa, né? E aí, na sequência disso, vem a história do menino brasileiro, onde, na verdade, eu conto a minha história. Eu acho que é a música de maior autorreferência que eu tenho é Menino Brasileiro, né? Porque chegou num ponto do processo que eu achei que eu precisava dizer quem eu era, né? Então... Deu uma cortada agora, de novo. Agora acho que você voltou. Até onde gravou. Você dizendo que você, então, com o Menino Brasileiro, foi uma forma de você falar sobre si, né? Que foi o momento em que você, então, trouxe essa referência e essa necessidade de quem é você, né? Então, foi quando a gente... Porque, até onde deu para ouvir. Sim, porque é engraçado, eu nunca tinha feito nada voltado para isso, mas na minha adolescência teve uma frase que eu falei várias vezes, em momentos diferentes, que até às vezes para me safar de alguma coisa, que eu sempre dizia assim, eu não sou nada além de um menino assim, né? Mas ao mesmo tempo o meu lugar era um intervalo entre essas duas coisas, né? Entre essa urbanidade, né? E as coisas lá do interior. E eu já estava há muito tempo aqui, então eu resolvi voltar para lá. Quando eu estou com o repertório do disco Menino Brasileiro pronto, eu achei que eu tinha que dizer quem eu era nesse Menino Brasileiro. E aí eu componho uma música Menino Brasileiro, né? Esse menino de pé no chão, que vai desde dos hinos cantados na Igreja Católica até os batuques do terreiro de Umbanda, né? Que circula por todas essas coisas e traz essas influências todas, né? Mas o que eu estou querendo dizer quando eu estou falando do interior, do menino do interior, eu estou falando de humanidades, que é o que eu quis falar a minha vida inteira, é o que eu falei, de certa forma, a minha vida inteira, né? Porque na minha cabeça, quando eu falo no interior, nos interiores do Brasil, como eu digo, porque são tão parecidos, e são parecidos por causa das humanidades. Tá. Só tirar aqui do mudo. Queria também que você contasse como é que, para você, essa pandemia, que é uma realidade tão atípica, né? Eu travei para você? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, assim, nessa pandemia, uma realidade tão atípica, né? Que, enfim, estamos aqui vivendo, né? Como é que isso tem te afetado como artista, assim, né? Porque eu vi que, inclusive, você fez um trabalho bem específico no ano passado, né, que foi a Pandemúsica. Então, assim, como é que essa pandemia, de alguma forma, ela te impactou como artista, mas, assim, como é que ela também influenciou na tua produção musical, né, como artista? No início foi muitíssimo complicado, porque no início de 2020 eu tava com uma agenda
para fazer durante o primeiro semestre do ano já, que incluía coisas que para mim eram muito legais, que eram contatos do projeto Dandô, que me levariam a fazer circuitos na Argentina, no Chile e na Venezuela, né? E quando aconteceu a pandemia, ficou né, eu tinha outras possibilidades também de trabalho, foi um desespero no início, assim. E aí, quando eu me voltei para as minhas coisas, demorou para tomar pé das coisas, né? A gente fica boiando, parece que num estado meio sem saber o que fazer, esperando para saber se isso ia terminar logo, porque no início tinha essa sensação de que, não, 3, 4 semanas e acabou, né? Daqui a pouco eram 2 meses, não, mais um mês e acabou, né? Então, até cair essa ficha de que não ia acabar, mas que a vida ainda ia continuar, pelo menos para boa parte de nós, né? Eu sempre trabalhei em casa, eu tenho meu home studio em casa. Uma coisa que me ajudou muito foi isso, que eu vinha já há algum tempo comprando, adquirindo algum equipamento para fazer pré-produções em casa, né? Então, a minha ideia é assim, não, pelo menos eu consigo testar várias coisas, não preciso do estúdio para isso, para diminuir meu custo quando eu for gravar, porque eu consigo chegar no estúdio com todas as coisas bastante claras e algumas até experimentadas, porque eu vou conseguir fazer em casa, né? Mas a ideia era pré-produção. Quando aconteceu a pandemia, para minha sorte, eu estava muito próximo de conseguir ter o meu home studio com capacidade de fazer coisas para jogar na estrada, né, profissionalmente. Então foi isso que fiz, eu investi um pouco mais e consegui montar meu home studio. E aí comecei, eu digo, o que eu vou fazer, né? Eu digo, olha, lançamentos digitais, eu digo, músicas não faltam, eu tenho muita coisa. Eu não paro de compor, eu estou sempre fazendo mais coisas, né? Então eu comecei digo, vou começar a fazer singles, e lançar singles, etc e tal. E aí eu fiz, em junho do ano passado, eu fiz um EP, todo com letras de um amigo meu, chamado Valder Valeirão, que foi o Precisão, com 5 músicas. Então eu peguei 5 poesias dele, uma delas eu já tinha musicado, aí musiquei as outras 4, e aí fechei esse novo. Ricardo, deu uma travada de porque novo. Eu sou... Você tocando instrumentos, então você fez de casa mesmo, você tocando instrumentos foi aonde deu para ouvir. Então eu comecei a experimentar, eu mesmo tocar outros instrumentos e gravar, né? Mesmo eu não sendo expert em instrumentos, eu os conheço, eu já venho produzindo há bastante tempo, então eu sei como utilizá-los, e eu resolvi experimentar, eu digo, a saída que eu tenho, vou experimentar isso. E esse EP foi lançado digitalmente em junho, e ele deu muito certo, né? E aí eu comecei, então, a pegar material que eu tinha com outros amigos e fazer singles. Então eu fiz um EP em junho, aí eu lancei em julho, eu lancei um single, em agosto eu lancei outro, em setembro eu lancei outro. Ou seja, eu fui experimentando a coisa de produzir nesse formato em casa, fazendo ajustes de uma coisa para outra, mas lançando material com qualidade na internet, né? Então, e esse material começou a chegar, então, num outro público que estava na internet, então, que está até hoje, e que eu não chegava com os shows presenciais. Então, começa a dar uma outra visão de trabalho, outras possibilidades de trabalho, né? Embora financeiramente não seja a mesma coisa, né? Porque jamais numa live de internet a gente vai conseguir de contribuições o que se conseguiria num show presencial em algum lugar com público, né? Mas, de qualquer maneira, eu também sou professor de canto, então eu tenho meus alunos de canto também, então nessa pandemia é o que vai me valendo para que eu consiga passar por esse momento. E aí eu fiz esses trabalhos, e aí esse ano, então, eu retomei a coisa de fazer singles. Eu lancei agora, dia 13 de julho, um single novo, que é a primeira vez que eu gravo uma música que não é minha, nem letra, nem música, nem nada, é de um amigo meu, do Sulimar Haas, que é um amigo lá de Pelotas, e
eu conheci a música, ele mostrando na internet para alunos dele, ele também é professor de música, e eu gostei da música e falei com ele, disse que queria gravar, e aí acabei produzindo a música aqui, no mesmo formato. A gente lançou dia 13 de julho. E nesse momento, hoje passei uma boa parte do dia fazendo isso, eu estou gravando um álbum agora, que deve ter 10 ou 11 músicas, todo ele digital, neste mesmo formato, e o recorte que eu dei dessa vez é fazer um álbum com letristas e poetas, parceiros meus, todos de Minas Gerais. Né? Exatamente porque eu quero explorar essa coisa das minhas referências da música mineira, né? Juntando na sequência do Menino Brasileiro, então, esse trabalho que chama Minas Mais Eu. Né? Então eu peguei todas... Esse teu projeto, então, depois do Menino Brasileiro, o projeto atual que você está tocando é o Minas Mais Eu. Exato. Eu estou trabalhando nele nesse momento. Com essa coisa do Menino Brasileiro, Minas Mais Eu, né? Minas Mais Eu, gaúcho, né? Exatamente. Essa é a ideia, né? Então eu peguei os textos desses meus parceiros, né? Grande parte das músicas já estavam compostas, né? Porque eu componho pela composição, pela experiência do compor. Né? Às vezes, durante o processo de formatar alguma coisa, a gente acaba compondo mais alguma coisa dentro do processo, isso é super natural. Mas, geralmente, eu já tenho um material e eu faço um recorte. Né? E Minas Mais Eu é isso. As músicas estavam, das 11 músicas que eu vou gravar, 8 estavam prontas já. Algumas, inclusive, gravadas quase em formato definitivo já. Só quem sabia delas sou eu, porque elas estavam guardadas aqui. Né? Então, esse material eu estou preparando agora e está sendo muito legal. Eu fiz no dia 5 de julho, que foi o dia do meu aniversário, eu fiz uma live de lançamento do projeto. Né? Então, apresentei o repertório que eu estou preparando para as pessoas e também abri para a contribuição das pessoas para poder fazer isso, porque tem partes da produção, quando eu vou largar um material para a rua, né, quando eu vou dar estrada para essas músicas, tem parte da produção que eu não consigo fazer no home studio, partes técnicas, e que aí eu tenho que contratar. Então, eu posso fazer vários trabalhos, mas também não tenho como, nesse momento, pagar para outros trabalhos. Então, claro, os próprios parceiros estão participando financeiramente também do projeto, colaborando com o projeto. Deu uma cortadinha de novo, Carlos. Os próprios parceiros estão colaborando com essa live, então, exato. Os próprios parceiros estão colaborando com o projeto, e na live eu abri espaço para que as pessoas que gostam do meu trabalho, que conhecem, também pudessem fazer isso. E foi muito legal, porque muita gente contribuiu, né? Tem alguns amigos que têm empresa que também estão ajudando a patrocinar. Então, vários apoiadores se juntaram, então está muito legal fazer esse trabalho, né? Que eu estou adorando fazer, e vai ficar um trabalho muito bonito, porque ele prevê, além das músicas lançadas nas plataformas digitais, né, nos Spotify e Deezer da vida, né, eu também vou produzir um vídeo com o repertório para lançar no meu canal do YouTube. Né? E nesse vídeo, então, eu vou poder dar os créditos de todo o pessoal que está contribuindo, porque é muito importante nesse momento, né, que haja essa troca, esse entendimento das pessoas do que é o trabalho, né? Porque eu posso fazer muitas coisas aqui, mas mesmo que eu não estou tendo custo para fazer, né? Mas eu já tive esse custo, né? Que é o custo investimento, que é o custo do conhecimento. É o custo do conhecimento que eu vim acumulando, é o custo do equipamento que eu estou usando. É um investimento de anos, né? Exato. Então, todas essas coisas estão envolvidas nisso. Né? E assim, então, cara, quem quiser apoiar, eu queria, então, aproveitar para te pedir para você passar a dica aí de quem quiser participar desse apoio, depois ter a divulgação dos apoiadores, né? Inclusive no próprio lançamento do trabalho.
Então, como é que as pessoas que querem apoiar te acham? Site, contato, como é que as pessoas te localizam para trabalhos, para shows? Queria que você aproveitasse esse espaço agora para você fazer a tua divulgação. Ok. Eu trabalho bastante com a minha página profissional no Facebook. Né? No Facebook eu tenho o perfil e tenho a minha página profissional, cardopeixoto.page. Né? Então, todas as informações estão lá, tem um contato ali de como as pessoas podem acessar. A live que eu fiz de lançamento do projeto está lá na minha página também, quem quiser ouvir algumas coisas. E quem quiser conhecer o meu trabalho, me ver cantando, ouvir as minhas coisas, o melhor lugar é o meu canal do YouTube. Né? Que é só procurar Cardo Peixoto no meu canal do YouTube. Tem bastante vídeos lá, né, com esse material inédito, e que as pessoas podem conhecer, vão conhecer bastante coisas lá. São os melhores canais, assim, é o canal do YouTube e a minha página no Facebook, ou no Instagram, que geralmente eu rebato o Facebook e o Instagram. Cardo Peixoto é um nome que vocês não vão encontrar muita gente, provavelmente só eu mesmo. Então vai ser bem fácil. Basta digitar Cardo Peixoto ou no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, vocês me encontram direto. E aí vão ter acesso ao meu trabalho, a campanha sobre colaboração, está tudo lá. Né? Então as pessoas podem encontrar esse material todinho ali. Entendi. Queria te agradecer muito pelo nosso bate-papo. Você trouxe coisas muito importantes aqui sobre a construção da tua carreira como artista, como compositor, como cantor, intérprete. E eu queria te agradecer muito por ter compartilhado aqui nesse espaço toda a tua história e essa construção de uma carreira tão consistente e tão especial, né? Porque Cardo Peixoto não é um nome tão comum, nem o teu timbre de voz, né? E as músicas, elas trazem aí a diversidade que a tua história por si só já se traduz, né? Então, caso você, ouvinte, queira ouvir o nosso querido Cardo Peixoto, ele estará na Talentos BR, e eu aproveito, então, para agradecer não só a você, Cardo, mas aos ouvintes também por terem acompanhado aqui esse bate-papo tão gostoso. E não deixem de também fazer contato com o Cardo nos canais que ele já passou agora, né? E eu queria realmente dizer que foi um prazer enorme poder conversar com você, bater esse papo, ouvir as suas músicas, e a gente, inclusive, fecha aqui exatamente daqui a pouquinho, deixando os ouvintes com a tua música aí, para elas poderem também curtir, assim como a gente, né? Então, Cardo, eu queria te perguntar, para a gente finalizar, se você tem alguma coisa que você queira acrescentar das coisas que a gente falou até aqui, e se tem algum recado, alguma questão que você queira compartilhar com a gente. Bom, eu só queria agradecer, né? Agradecer a ti por esse papo legal que a gente teve, né? E falando de tanta coisa. E também, assim, agradecer ao Marco e a Talentos BR e dizer da importância que é esse espaço, né? Essa web rádio que eu acompanho desde o início, desde que o Marco teve a ideia e começou a trabalhar a Talentos BR. Eu acompanho esse trabalho bem de perto e sempre fazendo parte desse coletivo. E, para mim, é uma honra muito grande e uma grande alegria fazer parte desse coletivo. E ainda mais nesse momento que nós estamos precisando de coletivo. Nós precisamos ser coletivo, nós precisamos ser tribo, nós precisamos ser grupo, nós precisamos ser o que for, mas que seja coletivo. Né? Então, acho que a Talentos BR, nesse momento, e com todos os projetos que vem lançando, desempenha um grande papel dentro desse cenário. Né? E, no mais, eu só queria chamar a atenção das pessoas para que, no mês de outubro, vai estar sendo lançado, então, o meu projeto Minas Mais Eu, né? O CD somente com parcerias minhas com letristas
de Minas Gerais. Então, fiquem atentos que em breve teremos novidades. No mais, um grande abraço a todos, o meu mais sincero carinho para todos vocês. Muito obrigada novamente, foi um prazer conversar com você, e agora eu quero não só agradecer a companhia dos ouvintes, mas deixá-los com a sua música nesses minutos que se seguem aí, tá bom? Um abraço para você, um beijo, e assim, vai ser um prazer quando a gente puder se conhecer também pessoalmente, tá bom, Cado? Grande abraço, e um abraço aí para o Sul também, que eu tô louca para andar aí pelos vinhos, né, que aí são muito gostosos, né? Assim, eu sou bem facinha para poder experimentar vinho aí, viu? Eu gosto bastante, né? Já morei por aí, aliás, não parece, né? Mas eu sou paranaense, não exatamente de onde você está, que é Rio Grande do Sul, mas com esse meu sotaque todo misturado, eu sou paranaense de Ponta Grossa. Um abraço grande, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Gostaria de agradecer a você, caro ouvinte da Talentos BR, pela excelente companhia, e também a você, Cardo, por esse bate-papo agradabilíssimo, em que você contou aqui questões sobre a sua carreira, sobre a sua história e a sua música. E então, eu deixo aqui vocês presenteados com algumas músicas do Cardo, começando por Sombras de Morfeu, em seguida, Visita, Matita Perê, Louca por Mim e Transcender. Um grande abraço, excelente música para vocês. Se de repente o sol caísse feito um copo, estilhaçado aos teus pés, e a lua para sempre resumisse em sua luz a força oculta das marés, noturnos homens caminhando como sombras pelo chão dos hemisférios, a Via Láctea no sem fim se navegando, rio alado rumo a um porto de mistérios. Ainda assim te encontraria feito um lobo farejando a sua presa, pois teu cheiro de mulher te denuncia e o teu olhar é uma chama sempre acesa. Ainda assim te encontraria feito um lobo farejando a sua presa, pois teu cheiro de mulher te denuncia e o teu olhar é uma chama sempre acesa. Se de repente a vida fosse não mais o infindo renascer dos dias, e sim a noite sucedendo a noite, escuras praias sob o som das maresias, cegos vultos na escuridão buscando a vida, já ausente das retinas em um sombrio tempo de ilusão, silhuetas negras que o luar não ilumina. Ainda assim te encontraria feito um lobo farejando a sua presa. Teu amor tem essa luz de poesia, de rio de estrelas rebentando mil represas.
ainda assim te encontraria, feito um lobo farejando a sua presa. Teu amor tem essa luz de poesia, de rio de estrelas rebentando mil represas. Noturnos homens caminhando como sombras pelo chão dos hemisférios, a Via Láctea no sem fim se navegando, rio alado rumo a um porto de mistérios. Ainda assim te encontraria, feito um lobo farejando a sua presa, pois teu cheiro de mulher te denuncia, e o teu olhar é uma chama sempre acesa. Ainda assim te encontraria, feito um lobo farejando a sua presa. Teu amor tem essa luz de poesia, de rio de estrelas rebentando mil represas.
artimanhas. Devora-me com seu afã, me engole como se toma um mar, me despe das vergonhas, me pinta com suas cores grenas, me rima com suas dores e depois se põe a gargalhar, 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 se põe a gargalhar. É que querer, que querer, que com querer, é que querer, que querer, que é que querer, que querer, que com querer, é que querer, que querer, que serelepe doidinho feito um caxinguelê. Solta a voz assim pererê, solta a voz assim pererê. Serelepe doidinho feito um caxinguelê. Solta a voz assim pererê, solta a voz assim pererê. Solta a tua prosa no viço da rosa, pelas auroras das matas. Pula o zum ocioso, Halloween gorduroso de outros oceanos. Solta faz mula preta, curupira-pé pra trás. No dueto com a preguiça, caipora espicha mais. Solta a tua prosa que aqui é o Brasil. Matita perê, bom de capoeira, de pitu e de roda. A quem bem merecer, serelepe doidinho feito um caxinguelê. Solta a voz assim pererê, solta a voz assim pererê. Serelepe doidinho feito um caxinguelê. Solta a voz assim pererê, solta a voz assim pererê. Solta a tua prosa no viço da rosa, pelas auroras das matas. Pula o zum ocioso, Halloween gorduroso de outros oceanos. Solta a mula preta, curupira-pé pra trás. No dueto com a preguiça, caipora espicha mais. Solta a tua prosa que aqui é o Brasil. Matita perê, bom de capoeira, de pitu e de roda. A quem bem merecer, serelepe doidinho feito um caxinguelê. Solta a voz assim pererê, solta a voz assim pererê. Serelepe doidinho feito um caxinguelê. Solta a voz assim pererê, solta a voz assim pererê. É quem querer, quem querer, quem querer, é quem querer, quem querer, quem é quem querer, quem querer, quem querer, quem querer, quem querer, quem é. Serelepe doidinho feito um caxinguelê. Solta a voz assim pererê, solta a voz assim pererê. Serelepe doidinho feito um caxinguelê. Solta a voz assim pererê, solta a voz assim pererê. Serelepe doidinho feito um caxinguelê. Solta a voz assim pererê, solta a voz assim pererê. Serelepe doidinho feito um caxinguelê. Solta a voz assim pererê, solta a voz assim pererê. Ah, moleque! Fosses louca por mim, mas nenhum mistério. O tempo parava, o peixe voava,
nem medo eu inventava. Se fosses louca por mim, mas nenhum inferno. A chuva queimava, o fogo molhava, nem dor eu tentava. Se fosses louca por mim, mas nenhuma angústia, a ilusão cessava, a tristeza calava, nem receio eu plantava. Se fosses louca por mim, mas nenhuma espera, a poesia jorrava, o olho brilhava e nada mais faltava. Se fosses louca por mim, mas nenhum mistério. O tempo parava, o peixe voava, nem medo eu inventava. Se fosses louca por mim, mas nenhum inferno. A chuva queimava, o fogo molhava, nem dor eu tentava. Se fosses louca por mim, mas nenhuma angústia, a ilusão cessava, a tristeza calava, nem receio eu plantava. Se fosses louca por mim, mas nenhuma espera, a poesia jorrava, o olho brilhava e nada mais faltava. Se fosses louca por mim, se fosses louca por mim, se fosses louca por mim, nada mais faltava. Revelará quando neste mundo estar presente for real, como ver o mar, como ver o mar, como ver o mar, e falar de coisas boas todas sobre nós. Me situará, estarei por fim então ligado ao paraíso. Coisas não banais, coisas não banais, coisas não banais. Caminhar por sobre as águas, levitar ao sol, sem querer chegar, ser luz, consciência em toda a existência e poder voar, poder voar.
caminhar por sobre as águas, levitar ao sol, sem querer chegar, ser luz, consciência em toda a existência e poder voar, caminhar por sobre as águas, levitar ao sol, sem querer chegar, ser luz, consciência em toda a existência e poder voar, poder voar, o poder de se viver em outra dimensão. Web Rádio Talentos BR acabou de apresentar Estúdio Brasil.